O Passeio da Peste, de Viriato Padilha, voz Iba Mendes. Estamos em uma aldeia de índios batizados, situado à margem do rio Tietê. Administra o venerando jesuíta, padre Domingos Salazar, homem de seus 50 anos e que há 20 se ocupa na árdua missão da catequese, segregado da sociedade civilizada e do convívio dos seus irmãos de ordem. O sol começa a afundar-se por detrás das serranias azuis que se empinam ao longe. Chilram cigarras no arvoredo de folhagem amarelada pela canícula. E a caboclada, que já terminou nesse dia os trabalhos a que a obriga o severo jesuíta, estira-se nas redes de tucum a bocejar, enlanguecida pelo fortíssimo calor do dia. O padre Domingos Salazar, com as mãos cruzadas sobre o peito magro, de fisionomia carrancuda, a resmoer no cérebro um pensamento que pelas rugas fundas da fronte parece aflitivo, passeia vagarosamente na frente do seu ranchinho, um pouco afastado dos da tribo, e de vez em quando levanta os olhos para o céu, onde leves nuvens se esgarçam, varridas por brisas altíssimas. Já há um mês que não chove. O milho plantado pelos bugres está torcendo as folhas e secando o pendão, antes que o pólen se tenha derramado sobre a boneca e gerado o fruto. Vão escasseando as águas correntes e as dos charcos começam a apodrecer, exalando emanações pestilenciais. O padre Domingos Salazar sente-se incomodado com a prolongação da seca. O calor tornou-se insuportável. A colheita do milho e da mandioca está irremediavelmente perdida e, ao que é mais grave, anuncia-se a invasão de uma epidemia qualquer no aldeamento. Já 2 meninos que andavam no brejo a pescar traíras caíram com febre de mau caráter. Já vagam bugres pelo mato, colhendo a casca do pau-pereira para rebater as malignas. Indubitavelmente as coisas iam mal, e o padre Domingos Salazar sentia-se embaraçado sobre o modo de resolver a crise com que se achava a braços. A aldeia distava a cerca de 30 léguas do primeiro povoado colonial. Não havia remédios para debelar o mal se irrompesse, e além disso, a caboclada era refratária, por índole e natureza, a qualquer prescrição higiênica. Já tá com febre, disse de repente uma cabocla que surgira no oitão da cerca, agravando assim com anúncio tão desagradável o desassossego do jesuíta. A cabocla trazia ao colo um menino de 4 para 5 anos, que tinha os olhos quebrados e a pele afogueada por intensa febre. Com certeza deixaste que se metesse com os outros pelos brejos. Agora aí o tendes com uma maligna talvez, observou o padre Domingos Salazar em tom aborrecido e tomando o pulso ao doentinho. Está ardendo em febre, é isso, não fazeis caso do que digo. Diversos caboclos aproximaram-se para ver a criança enferma e o padre Salazar, entrando no seu ranchinho, de lá trouxe um cobertor de lã. Agasalhe o menino com este cobertor e deita-o na rede. Ao mesmo tempo, faze cozer estas ervas em pouca água e logo que estiverem fervendo, tire a panela do fogo e vem dizer-me. E voltando-se para os seus administrados que o rodeavam nesse momento, exclamou em tom imperativo. Previnam as mulheres que, enquanto não chover, não consintam que a criançada se meta pelos brejais. Há muitos dias que não chove, tem morrido peixes e caranguejos em grande quantidade, e com esta soalheira apodrecem e desprendem vapores que envenenam as criaturas. Os caboclos ouviram em silêncio, habituados como se achavam a obedecer em tudo ao austero discípulo de Loyola. Um deles, porém, já velho e que era o cacique do bando aldeado, abanou a cabeça como que duvidando que a causa da enfermidade que começava a declarar-se entre os seus fossem as emanações pútridas dos charcos e disse: Peste vem do brejo? Pode ser, mas não tenho fé. E voltando-se para os caboclos:
Não se lembram daquele Tupinambá que passou por aqui na Lua Nova? Que tem o Tupinambá com as febres? Interrogou o padre Salazar, contrariado. Desconfio que ele andava passeando à peste. Não te lembras, padre, quando ele caminhava tão vergado para o chão, sendo, no entanto, ainda moço? E parecia tão triste, tão cansado, andava com certeza passeando à peste. Infelizes de nós. Todos os caboclos aprovaram o que dissera o maioral e o padre Salazar, que percebeu naquelas palavras a revelação de uma lenda religiosa ou de um mito, mordido pela curiosidade, abancou-se em um touro de madeira que havia no terreiro e pediu ao índio velho que lhe contasse por que forma a peste passeava. Então o índio, sentando-se ao lado do padre, ao passo que os outros, interessados na audição da lenda, se acocoravam no chão, contou em tom pausado e grave a seguinte história. Era no tempo dos cajus maduros e todo o povo dos Goianazes andava na colheita dos frutos para com eles preparar o cajuí, a excelente bebida com a qual se embriagaria no Poracé, a grande festa sagrada da nação. Isto deu-se antes que os portugueses chegassem aqui pela primeira vez e muitas gerações já se passaram depois que tal aconteceu. Um homem daquele povo, Irereúna, se chamava ele, saiu uma manhã para colher caju e, tendo já enchido um grande panacu, como o sol estava muito quente e ele se sentia um tanto cansado, deitou-se à sombra de uma árvore e adormeceu profundamente. Todos se recolheram às suas casas e Irereúna lá ficou, dormindo a sono solto debaixo do cajueiro. Quando despertou já o sol ia se sumindo atrás das serras, Irereúna admirou-se de ter dormido tanto. Logo levantou-se e preparava-se para lançar o panacu às costas, quando uma visão estranha o fez pasmar e por tal modo o assustou que lhe tirou os movimentos. É que lá ao longe, por entre os últimos cajueiros da praia, assomava uma mulher muito alta e de singular aspecto e feições, envolta em longo sudário branco que, com o andar e com a aragem vinda do mar, se agitava brandamente. Os cabelos em alvoroço lhe escapavam por baixo do sudário. A fisionomia era esquálida e severa. Os braços longos e ressequidos tinham-os ela cruzados sobre o seio, no qual não se viam as eminências dos peitos. A pele de seu rosto era avermelhada, sanguínea e pintalgada de manchas negras e roxas, de um roxo de gangrena. Os olhos eram fundos, sumidos nas profundezas do rosto, e despediam um lampejo constante, fino como a lâmina de uma faca. A mulher ia cada vez se aproximando mais e já perto. Irereúna teve medo, muito medo, e voltando as costas ao medonho fantasma, tentou fugir. Não pôde, no entanto. A mulher fantasma estendeu um braço muito longo, sem fim, e pousou a mão sobre o seu ombro, fazendo o infeliz deter-se. Irereúna soltou um grito de pavor e caiu de joelhos a tremer-lhe o corpo todo. O contato da mão da mulher estranha causara-lhe o efeito de uma cobra que se lhe enroscara ao pescoço. «Sabes quem sou?» perguntou-lhe a medonha aparição. «Bem te conheço, és a peste», respondeu Irereúna, quase a sucumbir de medo e horror. «Poupa-me, deixa-me viver». «Sim, sou a peste», confirmou o fantasma. «Andava à procura de um homem, tu me aparecestes, tanto melhor. Chegou o tempo de dar o meu passeio por entre os vivos, e assim desci do céu num raio de lua cheia. Escolhi-te. Vai servir-me de montaria. Desde já trepo em teus ombros, e tu me conduzirás a todas as nações desta terra, a todas as tabas, a todas as ocas. Vou fazer a minha colheita de vidas. Anda bem, homem, caminha, caminha. Em paga de teu serviço não te matarei. Sobreviverás a todos os homens. E dizendo isto, a peste saltou no cangote de Irereúna e aí agarrando-se começou o pobre índio a caminhar. Irereúna não sentia peso algum nas costas, porém todas as vezes que levantava a cabeça, dava de rosto com a medonha mulher de rosto avermelhado, pintalgado de um roxo de gangrena. E começara a caminhar o homem sempre carregando a assombrosa mulher. Irereúna levava a peste a toda parte.
Tudo eram alegrias e festas pelas tabas antes da sua passagem. Bebia-se o cajuí, dançava-se o puracê e o iroqui, tocava-se o boré e a inúbia, o maracá chocalhava, os homens contavam uns aos outros as suas façanhas de guerra e de caça, as mulheres cantavam, as crianças folgavam, cambalhoteando na areia dos regatos ou balouçando-se nas cipoadas. As velhas torravam a formiga vermelha para extrair o veneno com que se ervam as setas. Tudo eram festas, defumava-se a carne dos animais mortos pelos matos, secava-se o peixe colhido nas piracemas, limpavam-se os caminhos para visitas solenes dos pajés. Mas para logo mudavam-se as coisas, desde que por ali passava Irereúna com o terrível fantasma que o cavalgava. Danças, festas, cantos de moças, prosas de guerra e de caças, folguedos de crianças, trabalhos divertidos, tudo desaparecia para dar lugar ao pranto, aos gemidos, às dores cruciantes, às longas agonias e à morte. Por onde Irereúna passava, ficava um longo rastro de cadáveres, pela maior parte insepultos, a apodrecerem ao sol e servindo de pasto aos corvos. Crianças, mulheres, guerreiros valentes, pajés, venerandos, tudo a peste matava. As aldeias transformavam-se em tristonhas taperas, as canoas vogavam pelo rio abaixo, abandonadas pelos remadores, às vezes transportando um cadáver colhido pela peste e por ela fulminado em meio da corrente. Irereúna levou primeiro a peste às aldeias de seus inimigos, aos caetés do sul, aos tupinambás da margem do mar, e depois, não havendo mais Taba, nem Oca, nem Tujapá, que não visitasse, foi obrigado a levar o flagelo à sua própria nação, àqueles bons guaianazes, dos quais ele se orgulhava de ser membro. Pobre Irereúna, quanto lhe doía na alma ver cair um por um todos os guerreiros que ao seu lado outrora combatiam com galhardia os melhores caçadores da tribo, e as donzelas, as casadas, as velhas, os pajés reverenciados e a criançada alegre. Quanto se amargurava o seu pobre coração em ver todo aquele povo que era o seu, fulminado pelo fantasma horrendo e a apodrecer pelos caminhos, sem ter mais quem se ocupasse em sepultar os cadáveres. Mas que fazer? Todas as vezes que Irereúna estacava, o fantasma esporeava-o, obrigava-o a caminhar e a levar por toda parte a devastação. Tendo afinal Irereúna chegado à margem de caudalosa torrente que bramia no fundo de um medonho abismo, disse à peste: "Deixa-me agora, peste. Já mataste todos os da minha nação e os das nações vizinhas. Destruíste todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, e não ficou Taba habitada. Deixa-me, pois, terrível peste, nada mais tens a fazer aqui." E aquele tajupá que se vê ali na encosta do morro, quase a desaparecer por entre as pacoveiras? Disse a peste, apontando para uma pequena choupana sumida entre a folhagem. "Ali há gente, homem, leva-me lá." "Mas aquele tajupá é o meu, peste. Ali vive minha mulher e filhos." "Que me importa? Leva-me ao tajupá da encosta do morro." "Não, peste, não posso. Como poderei ver atirados à lama do Tibicói entes que me são tão caros? Minha mulher, a minha ventura, minha alegria, minha melhor companheira, meus filhos serão os perpetuadores do meu nome, os que se encarregarão de dizer aos vindouros as minhas bravuras e as minhas virtudes." "Leva-me ao teu tajupá", ordenou novamente a peste. "Não posso, por tal preço seria a vida para mim pesada em extremo. Não poderia sobreviver ao aniquilamento de minha mulher e de meus filhos, que tanto prezo." E dizendo isto, Irereúna, o malfadado, lançou-se de cabeça para baixo no abismo e despedaçou-se nas pedras do fundo. A água tingiu-se com o seu sangue e os seus membros foram arrastados pela torrente. A peste, assim que o infeliz despenhou, deixou-o, mas como não possuía mais montaria, não pôde transportar-se ao ranchinho da encosta do morro, e despedindo-se da terra voltou ao céu, subindo por um raio de lua. Sacrificara-se Irereúna para salvar sua família. Padre Salazar, com o queixo magro, sumido entre as mãos compridas,
tinha ouvido atentamente toda a exposição desta lenda selvagem que para aqui transportamos, apenas alterando a linguagem do narrador. Logo que o velho cacique terminou, dirigiu-lhe a palavra. E assim, João Batista, desconfias daquele pobre Tupinambá que por aqui passou na lua nova? De certo, não vias, padre, como ele caminhava de cabeça tão baixa que parecia vergado debaixo de um peso tão grande? Pode muito bem ser que o infeliz andasse a passear a peste pelo mundo. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com